obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro. Sr. Ministro, permita-lhe que lhe diga que esta sua declaração inicial não passa de uma declaração requentada de outras anteriores, quando Vossa Excelência vem aqui anunciar planos de reestruturação, que certamente já é o terceiro ou o quarto plano de reestruturação da RTP. Eu gostaria de dizer que a salvaguarda de serviço público de televisão e rádio é uma responsabilidade do Estado, é uma exigência legal e constitucional. E o Sr. Ministro tem a obrigação de fazer cumprir. A RTP é um importante ativo, é uma empresa importante que nos é muito cara para a pátria portuguesa, como Vossa Excelência sabe muito bem. Exige no seu trato grande sentido de Estado, por parte de todos, nomeadamente os responsáveis pela tutela. Mas o que nós estamos a assistir é que a RTP tem sido usada pelo Governo como bode expiatório para justificar, com cortinas de fumo, os falhanços do Governo. Sempre que alguma coisa corre mal na coligação ou no Governo, vem o Sr. Ministro a anunciar qualquer coisa em relação à RTP, lançando cortinas de fumo para disfarçar os falhanços da própria governação. Porque o problema, Sr. Ministro, é que nós estamos a assistir não à reestruturação da RTP, desta empresa e do Serviço Público de Televisão e Rádio, mas sim à destruição da empresa, como nós podemos verificar. Estamos a assistir a uma política que empurra o Serviço Público para um limbo de incertezas e a empresa para a sua descredibilização, com a evidente e notória perda de audiências e consequente descapitalização. E a pergunta que faço, Sr. Ministro, é se é este de facto o objetivo do Governo, descapitalizar a empresa, descapitalizar a RTP, para depois vender a pataco. Sr. Ministro, se o Sr. Ministro não quer ouvir as vozes dos partidos da oposição em relação a estas matérias e as preocupações em relação a esta matéria, ouça pelo menos os trabalhadores, ouça os jornalistas. Leia, por exemplo, o editorial do Público que diz que a RTP, e cito, a RTP continua sob o signo do delírio. O plano de reestruturação não passa de um exercício gratuito de marketing, balofo vazio, tal como nós podemos constatar por ainda não li o plano, mas pelas notícias que o Sr. Ministro já fez constar hoje na imprensa e também pelas declarações que já foram dadas. A Comissão de Trabalhadores considera que não existe uma estratégia de serviço público de rádio e televisão, Sr. Ministro. Hoje, o Sr. Ministro anuncia este plano e na comunicação social, por aquilo que é-nos dado a conhecer e pela sua intervenção, não passa de um plano de despedimentos dos trabalhadores da empresa. Um plano que não passa de uma liquidação da própria empresa, despedimentos sob coação. Uma espécie de comportamento político pouco democrático que não se coaduna com as exigências das regras de um Estado de Direito democrático como o nosso. A Comissão de Trabalhadores, segundo também notícias vindas hoje a público, não foi ouvida como é obrigação por lei sobre este plano que o Sr. Ministro aqui anuncia. E a pergunta que lhe faço é porquê que não faz cumprir a lei nestas matérias. Portanto, Sr. Ministro, tudo isto, apesar destas notícias, tudo isto não passa de um limbo de obscuridades e incertezas em relação ao futuro da RTP e da RDP e do Serviço Público de Rádio e de Televisão. E por isso é que nós fazemos o apelo, Sr. Ministro, é que um processo desta natureza exige grande responsabilidade e, tal como disse no início, grande sentido de Estado. E o que nós portugueses precisamos, o que o país precisa, é de saber, em primeiro lugar, qual é o caminho que o Sr. Ministro tem para o Serviço de Rádio e de Televisão Pública e para o Serviço Público de Televisão e Rádio, como disse no início. Qual é o objetivo estratégico para o setor? Qual é o conceito que o Sr. Ministro e que o Governo têm sobre o Serviço Público de Rádio e de Televisão? Sr. Ministro, nós estamos a falar de coisas muito sérias que não se compadecem com os caminhos zigue-zagueantes da tutela, com as indefinições da tutela, como temos verificado ao longo destes últimos tempos, com uma estratégia que não passa de uma estratégia de catavento que anda ao sabor de palpites, como temos verificado também ao longo dos tempos. Isto faz-nos lembrar, de facto, aquela máxima de Shakespeare que diz que se não sabes para onde vais, qualquer caminho serve. E parece que o Sr. Ministro e a tutela está
nesta máxima, em relação às questões da RTP e da RDP. Sr. Ministro, não vou recordar todo o histórico da novela acerca da RTP, mas basta falar do último episódio, quando o Sr. Ministro anuncia a reestruturação da empresa, que é necessário ultrapassar o problema do sobredimensionamento e é preciso estabelecer uma parceria tecnológica. Foi isto que Vossa Excelência disse. Ora, se a empresa está sobredimensionada com recursos humanos e materiais, certamente, mas a pergunta que se coloca é então porquê contratar novos serviços com esta parceria ao exterior? Porquê que não se faz uso dos próprios recursos da própria empresa que diz que estão sobredimensionados? Ou trata-se aqui de uma privatização encapotada? E a pergunta também que coloca é se esta parceria não colocará em causa a independência, a transparência e a autonomia da empresa prestadora de serviço público de rádio e televisão. Sr. Ministro, também gostaria de confrontar com o incumprimento das exigências legais, nomeadamente no contrato de concessão, que já devia ter sido elaborado em 2012 e não foi, e trata-se de um instrumento importante para clarificar as exigências de serviço público. Também o plano plurianual que devia ter sido apresentado e não foi, e porquê que estas obrigações legais, ao abrigo da lei da televisão, não foram cumpridas. Terminou o seu tempo. Isto para não falar das questões dos centros regionais da RTP Porto e da RTP Madeira e RTP Açores, que não sabemos qual é o destino que o Governo pretende dar a estes importantes centros regionais da RTP e da RDP. Muito obrigado.